programa Upgrade News entrevista Luiz Felipe Roque, advogado, e Kátia Malaquias, profissional de educação física. O tema é relações étnico-sociais. Prazer imenso ter vocês dois aqui, colegas do mestrado da Universo, e o programa Upgrade News está inovando, trazendo um tema bastante diversificado, porque vamos fazer uma entrevista com dois ao mesmo tempo, porque estão atuando nessa área, com esse foco. Acredito até vocês também vão falar sobre o projeto de dissertação de mestrado de vocês, mas eu queria começar pela revista. Me parece que vocês já lançaram uma revista. Kátia, do que se trata essa revista? Conta para o nosso público. Então, muito boa tarde. O prazer nosso estar aqui falando de uma temática que atravessa a nossa vivência, atravessa as nossas vidas, não somente no campo da educação física, mas a gente está falando de vida. Essa revista é uma revista da instituição, uma revista institucional da Universo. É uma revista que está dentro do campo da história, então não é uma revista dentro da educação física, é dentro do campo da história. E essa edição, ela vem tratando dessa temática, né, dessas relações étnico-sociais que se estabelecem dentro do campo esportivo. Então ela juntou uma série de artigos em que a gente traz temáticas, pesquisas que nós realizamos a respeito dessas questões. Também atravessa a nossa dissertação, tem muito a ver com o que a gente tem escrito, tem a ver com aquilo que a gente tem pesquisado. A revista, né, ela publicou diversos artigos que foram feitos pelo nosso grupo de estudos lá do mestrado, e nós tratamos da questão da relação étnico-social dentro do campo esportivo e dentro da própria sociedade. E mais precisamente, não é, Kátia, sobre a relação da mulher com o esporte, a relação da mulher com o marketing, a relação do negro com a mulher, com o marketing e com o esporte. Kátia, ele citou, né, a mulher. Como é que fica a mulher nesse cenário, nesse panorama da violência do cotidiano que vem ocorrendo no nosso país? Estamos falando aqui do nosso país. Quando a gente fala de mulher, a gente já está falando de um grupo que vem sendo oprimido e rechaçado dos processos dos meios de produção, dos cargos de decisão. E quando a gente fala da mulher negra, aí a gente acentua ainda mais esse processo de preterimento. A gente tem uma pirâmide social hoje, né, brasileira, em que a gente considera raça e gênero. A gente tem a mulher negra compondo a base dessa pirâmide. Então existe uma relação de causa e efeito em relação à violência contra a mulher, violência institucional, violência obstétrica, violência doméstica. Essa mulher negra, ela compõe esse grupo, né, que vem sendo rechaçado desses meios de produção. E aí, quando a gente fala do esporte, que tem a ver com aquilo que a gente tem pesquisado, aquilo que a gente tem escrito, essa mulher negra, ela vem sendo também, apesar de estar tendo proeminência, recebendo títulos, alcançando lugares de destaque dentro do cenário esportivo, ela vem recebendo essa violência que a gente chama de violência simbólica. Que é o quê? Quando você anula o sucesso de alguém, quando você silencia o sucesso de alguém. E aí, quando você silencia esse sucesso, você é um meio de impedir, você impede, né, essa mulher de ter acesso aos meios de produção, de estar sendo veiculada na mídia, de estar captando recursos, de estar tendo a sua imagem veiculada de uma maneira positiva. Então essa violência, né, essa base da pirâmide, ela se reverbera em diversos outros âmbitos da sociedade e também no meio esportivo. Roque, tem solução? Se você tivesse o poder como administrador
tem solução? Quais são os caminhos para a gente melhorar esses índices? Bom, Carlos, de início a gente tem que entender que quando a gente fala da ausência do negro, da mulher negra nesses espaços de poder e desenvolvimento de atividades financeiras, a gente fala em quê? A gente fala também em pobreza. Isso é claro, né? E é certo de se falar. A gente não estuda, porque não tem negros ou não tem mulher negra, não tem homem negro, não está aparecendo. Então, o fundamento do nosso estudo não é esse. O fundamento do nosso estudo é perceber que isso vai reverberar na questão econômico-financeira de uma determinada população, ocasionando o empobrecimento dessa população. E por isso, né, que o Estado ele tem que agir de uma forma que ele venha a aquilatar ou, na verdade, diminuir essa desproporção que isso vem acarretar. Por quê, Carlos? Nós fizemos as pesquisas para desenvolver esses estudos e percebemos que a mulher negra atleta, ela tinha estava muito longe da mulher branca no que se diz respeito à captação de patrocínio, no que diz respeito a aparecer na mídia e ter essa aparição na mídia como o quê? Como um produto de agregação de valor, não é a sua imagem. E assim você trazer para essa pessoa um valor econômico e ela poder ter ascensão social. Quando a gente não tem isso, quando a gente não quebra essa roda, a gente vai ver gerações e gerações e gerações reproduzindo a pobreza, reproduzindo tudo isso que nós vemos diariamente no Brasil. No mundo, não é? Nos Estados Unidos, no Reino Unido, eles trabalham essa questão muito mais fortemente através de legislações, através de normas, não é, de regulamentação, ações afirmativas, para o quê? Para que haja um equilíbrio dos atores sociais nesse desenvolvimento econômico e social do país. Nos Estados Unidos, eu posso falar sobre a questão da minha dissertação, que a gente já estava conversando, a gente falou que minha dissertação de mestrado, na verdade, ela vai em qual sentido desse projeto? Ela vai no sentido de entender a representatividade do técnico negro nos clubes da elite do futebol brasileiro. Mas quando a gente fala isso, cara, eu não estou querendo sentar na minha televisão e ver um técnico negro ou ver um técnico... Não, aqui não tem técnico negro, só tem técnico branco. Não, eu estou pensando naquelas crianças, naqueles jovens, naqueles adultos que têm o sonho de se tornar técnico, que têm o sonho de vencer na vida economicamente e não conseguem, porque a profissão que ele escolheu, ele não consegue entrar no cargo. Então, quer dizer, aquele sonho, você sabe como são sonhos reprimidos, né? Você sonha com alguma coisa, não consegue alcançar, o que acontece? Depressão, uma outra série de questões. Então, o importante não é, tem um negro lá na televisão, é a condição econômica de gerações que ele vai levar para frente. Quando nós temos pessoas que conseguem evoluir economicamente, seus filhos, seus netos, eles seguem um caminho. Quando essa pessoa não consegue, seus filhos e seus netos, a grande proporção, 80%, reproduzem aquela marginalização social. Correto? São as doenças psicossomáticas. A professora Kátia Malaquias atua também na área da educação física escolar, e especificamente com crianças, pré-adolescentes, enfim. Qual o cenário desse tema nessa faixa etária? Sim, a gente precisa ter consciência, antes de qualquer coisa, de que a nossa história não começou na escravização. A história do negro, ela não começou quando desembarcaram aqui nos portos, inclusive muito perto aqui de onde nós estamos, a chegada desses quase 12 milhões de africanos que foram trazidos através de um tráfico, né, internacional aqui para nossas terras, aqui para as Américas, né? A nossa história não começa ali. A nossa história, ela começa muito antes. A gente está falando de população negra, então quando a gente fala de África, a gente está falando do berço da humanidade. Não existe nenhum estudo que vá contradizer essa realidade. Então, quando a gente fala do berço da humanidade, a gente está dizendo, está falando de um continente, né, onde as pessoas também têm esse equívoco de achar que a África é um país. A África não é um país, a África é um continente. Então, a gente, quando fala em África, a gente está falando de várias culturas, de vários povos. E quando esse povo foi trazido para cá forçadamente, né, a nossa história não começa ali. Existe uma história prévia e que não foi contada. Uma história que foi silenciada, uma história que foi mal contada ou contada na perspectiva de um alguém.
numa perspectiva que depreciativa. Então, o nosso trabalho, eurocentrado, como o colega Roca aqui pôde acrescentar. Então, o nosso trabalho se situa no objetivo de recontar essa história numa perspectiva positiva. Trazer essa perspectiva para esse aluno, para ele não se ver representado só de forma positiva. Esse meu aluno, eu trabalho em áreas de risco, né, em comunidades carentes, onde 70% do meu alunado é composto por crianças negras. Então, essa criança ela não pode se sentir representada somente quando eu vou falar de escravidão, quando eu vou falar de tráfico, quando eu vou falar de pobreza. Ela precisa de se ver, de resgatar novamente essa identidade numa perspectiva positiva. E esse é o nosso trabalho. Através do esporte, através do corpo, através da relação dela consigo mesmo, trazer novamente essa identidade, recontar essa história numa perspectiva positiva, para poder mudar lá na base. O que a gente precisa mudar é a base. E para isso, existe uma lei, né, que foi promulgada no ano de 2003, Lei 10.639, né, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que essa lei diz? Ela torna obrigatório o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira em todos os níveis de ensino. Então, lá da criancinha pequena até o ensino superior, eu preciso recontar essa história, recontar numa perspectiva de valorização. Para quê? Porque quando eu me sinto valorizado, quando eu vejo a minha história sendo contada numa perspectiva positiva, eu resgato essa minha identidade, eu resgato essa minha autoestima, eu mudo a perspectiva da minha família. Nesse sentido, eu tenho a minha saúde mental, de alguma maneira, atingida beneficamente, positivamente. Então, Roque, na sua fala, você se referiu aos Estados Unidos. O racismo no Brasil é maior ou menor? Como é que você vê esse cenário? Cardoso, isso é uma pergunta espinhosa, né? E bem complicada, muito complexa. Por quê? São racismos... Racismo é racismo, correto? Em qualquer lugar do mundo. Mas existe a reprodução de forma diferenciada. Por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos juntos, somos amigos, temos parceiros, diversos amigos, nossas amizades são coloridas, não é verdade? Seja negro, seja branco, seja indígena. Mas quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente vê mais, pega mais na questão da ascensão social e o lugar do negro. Ou seja, quando se fala de racismo no Brasil, todo mundo tem um amigo negro, todo branco, em tese, tem um amigo negro. Mas será que ele está sempre no jantar de aniversário da sua família, que você convida seus amigos da sua família? Ou ele é só aquele amigo que dá uma corrida com você, que joga futebol com você? Será que ele está sempre próximo de você nos momentos mais importantes? Ou será que é só nos momentos que você precisa? Isso, quando eu falo, não é questão de, como dizem agora que criaram uma expressão mimimi, né? Que ninguém mais discute nada de forma mais profunda e complexa. Tudo agora é mimimi. Mas não é mimimi, não é história, muito menos estamos aqui para nos apresentar como vitimistas. Já nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos houve uma questão mais do apartheid, né? Lá a segregação foi forte, dura, firme. Mas mesmo assim, mesmo lá, para se ter uma ideia, agora aqui no Brasil nós temos a Lei 10.639, correto? Que trata desse tema. Agora aqui no Brasil nós conseguimos a possibilidade das ações afirmativas, ou seja, a lei de cotas para ingresso do negro no nível superior e nos cargos de concurso público, não é? E também nas escolas técnicas. Mas nos Estados Unidos, na época, lá, 1960, Martin Luther King, já foi desenvolvida, né, as ações afirmativas. A partir do momento da sentença judicial, onde determinou que jovens negros poderiam estudar em escolas de jovens brancos, não é? Em 1957, se me falha a memória a data. Ou seja, já existe essa luta nos Estados Unidos muito anterior, apesar de sabermos que lá era um apartheid forte. Enquanto aqui no Brasil, agora que chegamos a esse caminho. Por exemplo, outra coisa importante dizer, no meu projeto de dissertação, eu trato da Rooney Rule, a regra Rooney. O que significa dizer? Lá nos Estados Unidos, eles perceberam que o head coach negro, ou seja, o técnico principal da NFL, da Liga do Futebol Nacional, lá de futebol americano, não tinham, na verdade, só existiam nas 32 equipes, quando foi feita a pesquisa em 2002, só tinha 2 técnicos negros.
correto? Depois de ter feito essa pesquisa, o Comitê de Diversidade da NFL desenvolveu, junto com a Fritz Pollard Alliance, que era uma aliança de advogados negros lá nos Estados Unidos, desenvolveram uma regra chamada Regra Rooney, onde obriga cada clube da NFL a entrevistar pelo menos um técnico negro antes de contratar qualquer técnico. Significa dizer que nem entrevistar não entrevistava, correto? E a Associação de Jogadores Profissionais do Reino Unido está tentando reproduzir a mesma norma lá na Inglaterra, para você ver, enquanto aqui no Brasil a gente está falando de mimimi. Bom, precisamos trabalhar para melhorar esse cenário. Estou finalizando essa entrevista com meus colegas, destacando aqui, eu soube que recentemente a professora Kátia Malaquias assumiu a coordenação de um curso de educação física. Você está de parabéns. Obrigada. Explica para o nosso público onde é, qual é a instituição de ensino que você está atuando. Ok, o Conservatório Brasileiro de Música é uma instituição que já tem mais de 80 anos, muito conceituada, muito bem avaliada pelo MEC. E no ano de 2015 mudou-se a gestão e os reitores, ela se tornou um centro universitário, o conservatório se tornou um centro universitário. E aí, nesse mesmo ano de 2015, abriram cursos da área de saúde, ok? No qual, no momento, eu estou coordenando o curso de educação física. Poxa, muito obrigado a vocês. É um prazer tê-los como colega. Foi ótimo o nosso bate-papo informal. Faremos outros. Vamos sim. O programa Upgrade News retorna em breve. Um forte abraço a todos. Forte Forte abraço. abraço.